Quero contar um relato diário. Bom, um dia a Sônia nos procurou dizendo que tinha um trabalho para nós. Contou que sua patroa estava de mudança e queria se desfazer de quase tudo. Disse que era uma ótima oportunidade, porque os móveis eram finos e que, se tivéssemos interesse, poderíamos passar lá para ver o que valeria a pena levar. Quando chegamos, a casa já impressionava desde fora. Tinha uma fachada de pedra clara, com portão automático, e um pequeno caminho que levava até uma porta enorme, daquelas que se abrem com um zumbido elétrico. Lá dentro estava Sônia, filha da comadre da minha mãe, que trabalhava como governanta naquela mansão. Usava um uniforme cinza claro e tinha o ar de quem sabe que tem algo valioso nas mãos. Nos cumprimentou e, antes de nos deixar entrar, disse: "Fui eu quem conseguiu esse trabalho para vocês, então vão ter que me dar algo adiantado." Meu tio, que já ia entrando, parou, pegou a carteira e colocou R$1.000 na mão dela. Sônia olhou o dinheiro, começou a rir e respondeu: "Quero 5.000. Já viram o que vão levar, né?" Disse com um sorriso estranho. Meu tio pegou o celular, fez uma ligação e foi até a esquina. Não sei com quem ele falou, mas uns 20 minutos depois, estava de volta com o restante do dinheiro. Entregou tudo sem discutir, e então Sônia nos deixou entrar. Por dentro, a casa parecia um museu moderno, com nada velho ou quebrado. Tudo amplo, branco, com paredes lisas e janelas enormes que davam para um jardim sem árvores. O piso era de pedra fria e clara, e os móveis brilhavam com aquele toque de coisa cara. Não havia quadros nem fotos de família, apenas cadeiras curvas, luminárias suspensas, mesas de vidro grosso e uma escultura sem forma no meio da sala. Meu tio ficou olhando tudo, assobiando baixo. "Com isso aqui, recuperamos 20 vezes o que demos para ela", murmurou. E era verdade. Nada ali era antigo, mas tudo valia uma fortuna. Tinha móveis novos, de grife, o tipo de coisa que gente rica compra por capricho e depois nem sabe onde colocar. Cada peça parecia recém-saída de um catálogo. O que nos deixou tensos foi quando a empregada avisou que tínhamos apenas 6 horas para tirar tudo, nem 1 minuto a mais. Meu pai conseguiu um caminhão e chamou alguns nóias do bairro, prometendo uns trocados se trabalhassem rápido. Às 5 da tarde, a casa já começava a ficar vazia. Os mano iam e vinham com sofás, aparadores, mesas e luminárias, embrulhando tudo em cobertores. O ar cheirava a suor, madeira e perfume caro. Esse tipo de serviço é exatamente o que fazemos: conseguir por um bom preço coisas que incomodam, mas valem muito, mesmo que os donos nem saibam. Restauramos se for preciso e vendemos como peças antigas, com lucro alto. Negócio limpo se você souber se movimentar. Às 9 em ponto nos disseram que tínhamos que ir embora. Quase tudo já estava carregado, só deixamos o que tinham pedido. Quando terminamos, percebi que Sônia não estava mais lá. Tinha ido embora ou talvez se escondido. O restante dos empregados também já tinha saído. A casa estava em silêncio, só nós, as paredes vazias e o eco dos nossos passos. A dona vi apenas uma vez. Tenho quase certeza de que estava no andar de cima, em algum quarto. Subi para avisar que já estávamos indo e ouvi a voz dela do outro lado da porta dizendo: "Obrigada." Quando me virei para descer, ouvi que gritou: "Espere!" Demorou uns 5 minutos para fazer outro som. 5 minutos em que não pude evitar pensar que talvez eu tivesse entendido errado e nem precisasse esperar. Então a porta se abriu. Primeiro uma fresta, depois saiu uma mão fina empurrando algo pelo vão da porta. Era um vestido de noiva. Só o braço apareceu e ela disse lá de dentro com voz baixa: "Esse também." Peguei. Era um vestido grande, pesado, guardado numa capa de tecido marfim. Abri um pouco e a luz do corredor fez o tecido brilhar. Era um vestido de grife, desses com pedrarias delicadas. Era coisa de madame mesmo,
O tipo de peça que não envelhece, não amarela e ainda tem cheiro de loja cara. Desci as escadas com cuidado, mas o vestido era tão volumoso que roçava na parede e nos degraus. Tentava não deixá-lo enroscar, e justo quando cheguei à entrada, Sônia entrou. Quando me viu, levou as mãos à cabeça e quase gritou. Não arrasta! Tirou o vestido das minhas mãos, dobrou com cuidado sobre o braço e disse: Esse é para mim. Despedi-me dela e avisei que passasse no dia seguinte, ou quando pudesse, para pegar o resto do dinheiro, já que meu pai tinha combinado de dar um pouco mais. Depois fomos até o galpão que meu pai alugava de um conhecido da família. Terminamos de descarregar tudo por volta das 2 da manhã e então fomos para casa descansar. Acabei esquecendo que ainda devíamos dinheiro à Sônia, até que 5 ou 6 dias depois ela apareceu novamente. Bateu em casa trazendo uma caixa. Dentro dela estava o vestido. Ela estava devolvendo. Meu pai pagou o que faltava e perguntou como tinha sido a história com a patroa. Queria saber por que a senhora tinha se desfeito de todas as suas coisas, se tudo era tão novo. Sônia contou que a mulher tinha vindo para nosso estado para se casar. O noivo era espanhol, mas morava aqui havia anos, e os dois tinham grandes planos. A casa, os móveis e o vestido, tudo estava preparado. Mas o homem se matou, sem mais nem menos. A senhora não aguentou ficar. Disse que voltaria para o estado dela e que não queria saber de nada. Nem das coisas, nem da casa. É fácil tomar decisões quando se tem dinheiro de sobra. Quando Sônia foi embora, minha mãe abriu a caixa. Lá estava o vestido, um vestido impressionante, que parecia carregar uma história. O tule era grosso, tinha botões minúsculos nas costas e um forro que brilhava sob a luz. Era um brilho que não se encontra em qualquer loja. Minha mãe tentou colocá-lo de volta na caixa, mas ele não coube, então o deixou sobre uma cadeira na sala de jantar. Eu disse a ela que o vestido era caríssimo, que tivesse cuidado para não sujá-lo. Ela respondeu que ia procurar uma capa para guardá-lo, mas depois disso não soube mais o que aconteceu. No dia seguinte, o vestido já não estava mais no cômodo. Perguntei à minha mãe onde ela o havia guardado, ou o que meu pai disse que ia fazer com ele. Ela me olhou séria e disse: Aquele maldito vestido está amaldiçoado. Não entendi e pedi que me explicasse o que queria dizer. Ela contou que de madrugada desceu para beber água e ao passar pela sala de jantar, viu o vestido de pé. Ninguém o estava vestindo. Não havia ninguém atrás, apenas o vestido de pé, como se alguém invisível o estivesse usando. Disse que com medo se aproximou e o tocou com as pontas dos dedos, mas não sentiu resistência, só ar. Ele flutuava levemente, como se não pesasse nada. Mas ela se lembrava perfeitamente de que era um vestido pesado, com camadas e mais camadas de tecido. Contou que o sentou novamente sobre a cadeira sem entender o que havia acontecido, ainda meio sonolenta. Mas quando voltou da cozinha com o copo na mão, viu o vestido se levantar outra vez. De susto, deixou o copo cair. O vidro se quebrou e a água se espalhou pelo chão. Tô te dizendo que esse vestido está amaldiçoado, me disse. Ela contou que o entregou à minha irmã para que o jogasse no lixo. Peguei o celular e rapidamente pesquisei o modelo e a marca. Disse à minha mãe que aquele vestido valia muito dinheiro e que ligasse para minha irmã para trazê-lo de volta imediatamente. Naquela mesma noite, o vestido estava de volta em casa. Meu tio já o havia oferecido a algumas conhecidas que trabalhavam com moda e design, mas ninguém poderia buscá-lo até o dia seguinte. Então ele passaria mais uma noite conosco. Costumo dormir pesado mesmo com barulhos, com a TV ligada e até com trovões. É difícil me acordar. Mas naquela noite, por volta das 3 da manhã, senti que havia alguém comigo no quarto.
Abri os olhos e me assustei, pois não esperava ver minha mãe parada ao lado da cama. Ela disse que estava me chamando, gritando do andar de baixo para que eu descesse. Levantei meio sonolento, desci as escadas arrastando os pés, mas o sono desapareceu num instante. O vestido estava de pé, no centro da sala. Na cena estavam meu pai, minha mãe e meu tio, que naquela noite dormia no sofá. Minha mãe contou que desceu novamente para beber água e o viu assim, de pé. Disse que o sentava na cadeira e ele se levantava de novo. E bem diante de nós, o vestido tornou a fazer o mesmo. Avisei minha mãe para não tocá-lo, pois não sabíamos o que o estava movendo. Não se via nada, mas parecia como se algo invisível estivesse ali, nos observando. Meu tio disse que talvez fizesse parte do design, que se custava tanto quanto eu havia dito, devia ter algum sistema de exposição ou algo do tipo. E sabe, até fazia sentido. Mas olhando para ele, não. Não se movia como uma máquina, não tremia e não fazia barulho. Apenas se erguia devagar, como se respirasse. Tinha aquela energia que denuncia as coisas amaldiçoadas. Aquela sensação que te gela a pele, mesmo que nada esteja acontecendo. Minha mãe fazia o sinal da cruz uma e outra vez. Meu pai só fazia quando ela olhava para ele, porque no fundo não queria acreditar naquilo. Mas começou a acreditar depois, quando minha mãe pediu que ele levasse o vestido para o quintal. Ela não queria aquela coisa dentro de casa. E se você visse nossa casa, entenderia por quê. Minha mãe tem as paredes cheias de imagens religiosas, e junto a toda essa decoração, os móveis que havíamos conseguido com esforço. Nossa casa é um lugar onde aquele vestido simplesmente não combinava. Parecia não pertencer nem àquele ambiente, nem a este mundo. Mais uma vez pedi que esperassem, porque o vestido valia muito dinheiro. Mesmo assim, minha mãe o apertou dentro de um embrulho, o envolveu com um lençol e o levou até a garagem, onde às vezes guardamos o carro. Mostrou-nos que o chão estava limpo e disse que se quiséssemos, poderíamos até pendurá-lo ali. Mas assim que o deixou no chão, o vestido começou a se contorcer. Minha mãe pegou um cabo de vassoura encostado na parede e bateu com força. Então do vestido saiu um grito pavoroso. Juro que até hoje, quando lembro, sinto o ar me faltar. Foi um som tão forte que parecia vir de dentro da minha cabeça. O grito me provocou algo na mente, como se eu tivesse levado uma pancada por dentro. E o mesmo aconteceu com minha mãe, meu pai e meu tio. Foi como se tivéssemos despertado, como se estivéssemos sonâmbulos, sonhando de olhos abertos. Ainda estávamos na sala, mas o vestido já não estava lá agindo sozinho. Minha irmã é quem o estava vestindo, chorando, dizendo que minha mãe a havia atingido com o bastão. Não conseguíamos acreditar no que víamos. Minha irmã diz que todos nós estávamos agindo como sonâmbulos, falando dormindo. Mas que ela também devia estar dormindo, porque não se lembra de quando saiu da cama, nem de quando desceu à sala, nem de quando vestiu o vestido. Só lembra que minha mãe a sacudiu pelos ombros, chorando, tentando despertá-la, e a fez sentar-se na cadeira da sala de jantar. Depois disso, colocamos o vestido de noiva novamente na caixa. Minha mãe o arrumou com cuidado, dobrando as camadas uma por uma, e amarrou a tampa com fita cinza. No dia seguinte, uma moça, a quem meu tio havia oferecido o vestido, passou para buscá-lo. Mas ele não quis trazê-la até nossa casa. Marcou o encontro num Starbucks para entregar o vestido lá. Agradeceu a ela e disse que estava vendendo barato, porque não era o tipo de coisa com que trabalhávamos. Quando voltou, contou que a havia bloqueado em todas as redes só por precaução. Esse é meu relato, e tenho mais para contar. Quando se mexe com coisas assim, histórias é o que não falta.
Antes eu não acreditava nessas coisas do outro mundo, até aquela tarde em que passamos por um prédio grande, desses que a gente nunca sabe se são escritórios, uma clínica ou alguma repartição do governo. Tinha jardineiras de granito na frente com árvores altas que faziam sombra em toda a calçada. As portas eram de vidro, as paredes cinzas, e na entrada havia rampas de concreto para cadeiras de rodas. Poderia ter sido um banco ou um hospital público. Ninguém costuma parar para olhar muito esses lugares. Íamos pelo lado direito da rua quando meu tio viu uma mulher parada atrás de uma árvore, como se estivesse nos esperando. Ela nem levantou a mão, apenas deu um passo à frente e meu pai, sem pensar muito, freou. A mulher se aproximou do vidro e estendeu os braços. Carregava uma pasta de couro preto, com fecho metálico em perfeito estado. Parecia nova. Não disse o nome, não explicou nada, apenas a ofereceu, como se já estivesse decidido que era para nós. Meu pai abaixou o vidro e, sem falar quase nada, pegou a pasta. Meu tio perguntou quanto ela queria por aquilo, porque, à primeira vista, dava para ver que era algo caro. A mulher apenas deu 2 passos para trás e voltou a ficar exatamente no mesmo lugar, atrás da árvore, como estava quando a vimos pela primeira vez. Partimos. Ninguém comentou nada, mas o silêncio dentro da caminhonete ficou pesado. Abriram a pasta 2 ruas adiante, sem parar completamente o carro. O fecho metálico fez um som esquisito, e dentro havia uma série de ferramentas perfeitamente acomodadas sobre um tecido verde. Eram instrumentos de precisão, todos alinhados, reluzentes, sem uma única mancha. Brilhavam com uma luz branca e limpa, mas havia algo na forma deles que causava medo. Eram objetos feitos para separar, abrir e cortar. Havia serras tão finas que pareciam feitas para partir osso sem esforço. Outras eram mais curtas, com dentes minúsculos, perfeitas para avançar e rasgar devagar. Algumas peças terminavam em ganchos curvos, tão precisos que pareciam capazes de levantar uma camada de pele sem rasgá-la. Outras tinham forma de colher, pareciam feitas para raspar ou esvaziar algo com facilidade. Havia uma tesoura pequena, de ponta arredondada, e outra enorme, de lâminas finas, feita para cortar tudo de uma só vez. Você há de concordar, o mais estranho era que nenhuma delas parecia suja ou velha. Pareciam recém-saídas do autoclave, como se alguém as tivesse deixado prontas para serem usadas de novo. Os instrumentos estavam presos por fitas, ordenados, como se tivessem sido limpos e guardados com extremo cuidado. "Esse troço médico deve ser caro, hein?" disse meu tio. Meu pai o olhou sem dizer nada. Assim que o carro andou alguns metros, ele esticou o braço, tirou a pasta das mãos do tio e a jogou pela janela do carona. "Que porra você está fazendo?" gritou meu tio. "Isso é um kit de dissecação", respondeu meu pai sem levantar a voz. "Aposto que cometeram um crime ou alguma merda com isso. Está sujo, é evidência, querem se livrar dela." O semáforo seguinte ficou vermelho e tivemos que parar. Meu tio abriu a porta e desceu correndo no meio da pista. Eu o vi pelo banco de trás se abaixando para pegar a pasta, desviando dos carros. "Lembre-se do lugar, lembre-se bem", disse meu pai. Quando meu tio voltou para o carro, estava com o rosto vermelho de raiva. "Não vou jogar fora", disse. "Vou limpar, desinfetar e depois vender." "Vai tomar no seu nariz, faz o que quiser", respondeu meu pai, acendendo um cigarro, e então continuou. "Mas não traga isso para dentro de casa." O resto do caminho seguiu em silêncio. A pasta estava no chão entre os dois, brilhando toda vez que os faróis dos carros passavam por fora. No dia seguinte, meu tio apareceu com cara de quem não dormiu nada. Os olhos estavam inchados e a voz mais rouca do que o normal. Disse que teve pesadelos. Ele sonhou que estava em um quarto cheio de metal,
ouvindo um zumbido e vendo reflexos de luzes frias. Não quis contar mais, disse apenas que sentia como se alguém o observasse do fundo da casa, embora morasse sozinho. Meu pai falou que era pura sugestão, que talvez ele tivesse visto algo na TV. Mas no segundo dia ele voltou igual, até pior. Disse que sonhou com a mesma coisa, que alguém estava ao lado dele mexendo nas ferramentas, abrindo uma por uma e testando o fio. Disse que no sonho conseguiu ver seu próprio reflexo em uma das lâminas, mas não era ele. Era outro homem com a sua roupa, mas com outro rosto. Meu pai se irritou e mandou ele se livrar daquilo, porque aquelas ferramentas carregavam algo estranho. Meu tio respondeu que tentou vender. Ele levou ao mercado de pulgas, perguntou aos que vendiam antiguidades, aos colecionadores, até a um homem que consertava instrumentos médicos, e ninguém quis comprar. Um deles disse que não mexia com coisas que vinham de lá, sem explicar de onde. Outro apenas olhou e disse que aquilo era bonito, mas não valia a pena comprar. Meu tio guardou a pasta em casa, enrolada em uma toalha. Disse que se ninguém quisesse comprar, pelo menos o aço valeria por quilo. Mas a cada noite dormia menos. E cada vez que via o kit, dizia que ele parecia mais limpo, como se alguém estivesse polindo as ferramentas enquanto ele tentava dormir. Deixe-me te dizer. Tudo isso aconteceu em uns 4 dias. No quinto, meu pai disse que já estava farto e que se ninguém quisesse comprar aquela porcaria, nós iríamos devolvê-la ao lugar de onde veio. Saímos cedo, com o estojo embrulhado em uma sacola plástica. Fomos pelo mesmo caminho, devagar, olhando pela janela. Na esquina não havia ninguém. O prédio continuava o mesmo, mas havia algo diferente no ar. Não sei bem como descrever. Meu pai abaixou o vidro, esticou o braço e jogou o estojo direto nas jardineiras. Seguimos devagar, mas alguns metros adiante pedi para que parassem o carro. Notei uma placa na calçada. Ponto de táxis da funerária. Aquele edifício era uma funerária sem letreiros, ou nada chamativo, apenas letras prateadas na fachada e 2 ciprestes tão altos que escondiam parte do segundo andar. Desci da caminhonete, peguei o estojo do chão e entrei. Na recepção havia uma moça atrás de uma escrivaninha, com um computador antigo e flores murchas em um vaso. Perguntei se aquele estojo não era deles, apontando para a pasta. Ela me olhou confusa, como se não entendesse o que estava acontecendo. Em seguida pediu que eu aguardasse um instante e desapareceu por um corredor. Comecei a ficar nervoso, não sei bem porquê, mas senti que algo ruim estava para acontecer. O ar cheirava a cloro e o silêncio era tão denso que eu ouvia o som dos meus próprios passos. Então desceu um senhor de camisa branca e gravata preta que apresentou-se como o gerente. "Muito obrigado, mas por que o senhor estava com isto?" perguntou. Contei que uma mulher havia me entregado o estojo na rua, que nós trabalhávamos restaurando objetos usados e que alguém tinha nos dado aquilo lá fora. Enquanto conversávamos, passou uma mulher de jaleco branco. O gerente a chamou. "Olha, o que você perdeu?" A mulher olhou para o estojo e depois para mim. "Muito obrigada. Onde estava?" perguntou. Eu ia repetir a história, mas o gerente me interrompeu. "Silvia, ela está brincando com a gente de novo", disse sorrindo. A doutora me olhou confusa. "Era ela?" perguntou o gerente, apontando para uma foto emoldurada na parede. "Era essa mulher, meu jovem?" Respondi que a da rua tinha a pele um pouco mais pálida, mas que sim, era ela. "Claro que estava diferente, já que ela morreu em 2018, disse a mulher. Olhei para a placa embaixo do retrato. Maria do Carmo, 1989-2018. Está quase chegando o aniversário dela. É assim que ela faz para nos lembrar. Eles riram como se fosse algo terno ou até bonito.
mas eu saí da funerária com as mãos suadas. Antes mesmo de cruzar a porta, juro que senti o ar mais frio, como se o morto tivesse soprado na minha nuca. Quando subi na caminhonete, meu pai olhou para mim e disse: "Parece que viu um morto", depois riu. Eu não sabia nem por onde começar. Nem preciso dizer que essa experiência me marcou, e me lembro perfeitamente de tudo. O acidente aconteceu de madrugada, em uma estrada reta e deserta. Eu voltava para casa depois de trabalhar fora da cidade, exausto, com os olhos fixos nas linhas brancas que desapareciam no asfalto. Não havia tráfego algum, só a escuridão do mato dos dois lados e o barulhão do escapamento. Lembro que a noite estava estranhamente silenciosa, com um ar pesado que me obrigava a baixar o vidro da janela para tentar me manter acordado. Tudo parecia normal, até que em questão de segundos aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. O primeiro som que ouvi foi o grito dos freios. Naquele momento não saberia dizer se pisei por reflexo ou se algo cruzou na frente do carro, mas aquele som me perfurou os ouvidos. O volante me atingiu com força no peito e depois disso, tudo virou um caos de metal rangendo e se retorcendo. Senti a lataria se dobrar como se fosse de papel, e o cheiro de borracha queimada se misturou com a poeira que subia do chão. A pancada foi tão violenta que, por um momento, não soube se tinha fechado os olhos ou se a escuridão simplesmente me envolveu por completo. O ar saiu do meu peito de uma só vez. Foi como se algo tivesse esmagado meu corpo com todo o peso, me deixando vazio por dentro. Tentei me mover, mas braços e pernas não respondiam. Senti um calor forte, seguido de um frio que percorreu todo o meu corpo, e então veio uma sensação de sono profundo. Tudo ao redor começou a desaparecer. Eu queria me manter consciente, mas era impossível. De longe ouvi vozes. Eram gritos, chamados desesperados de alguém pronunciando meu nome sem parar. Soavam como se viessem do fim de um túnel, distantes, quase irreais. Tentei responder, mas nada saiu da minha boca. O desespero me consumia até que, de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor, veio o silêncio total. Um silêncio tão profundo que me fez pensar que já não restava nada. Não sei quanto tempo passou depois disso. Pode ter sido um instante ou várias horas, mas minha próxima lembrança é de imagens borradas. Vi luzes brancas que me cegavam, como as de um hospital, e sombras de pessoas se movendo ao meu redor. Médicos com máscaras falavam rápido, lançando ordens que eu mal conseguia entender. Ouvi palavras como pressão, sangue, sutura e choque. Minha cabeça não conseguia processar nada por completo. Eram apenas ecos confusos misturados à dor que eu sentia por todo lado. Em meio àquelas imagens, percebi rostos inclinados sobre mim, mãos me segurando e tubos conectados ao meu corpo. Moviam meu corpo de um lado para o outro, aplicavam pressão no meu abdômen e alguém repetia, aflito, que eu não podia dormir. Eu queria obedecer, mas era inútil. Minhas pálpebras pesavam tanto que acabaram me vencendo. De repente, tudo parou novamente. As luzes, as vozes dos médicos, o som metálico dos instrumentos, tudo desapareceu de uma vez. Mais uma vez o nada. O vazio absoluto. Como se tudo o que eu tinha vivido até ali não passasse de um delírio. Naquele silêncio, pensei que talvez não houvesse volta. Mas então despertei. Estava acordado, só que não podia me mover. Sentia o corpo pesado, como se estivesse acorrentado à maca. Eu estava consciente, pensava com clareza, mas nenhum músculo me obedecia. Nem mesmo os dedos. Apenas os olhos um pouco abertos me deixavam ver o que havia ao redor. A sala já não estava iluminada como antes.
Não havia mais luzes brancas nem vozes. O que vi foi um espaço escuro, iluminado apenas por um brilho vindo de cima. Através desse brilho, moviam-se sombras compridas e finas que caminhavam em círculo ao meu redor. Não tinham rosto, ou se tinham, eu não conseguia distinguir. Eram silhuetas pretas, alongadas, que se moviam sem fazer qualquer barulho. O zumbido nos meus ouvidos começou a aumentar. Não era um som externo, e sim interno, como um apito constante que preenchia minha cabeça e me impedia de me concentrar. Mesmo assim, eu sentia o que aquelas figuras faziam. Algumas se aproximavam e me tocavam de leve. Cada toque deixava uma sensação diferente. Às vezes um calor insuportável, como se minha pele queimasse, outras, um frio cortante que atravessava o peito e me deixava sem ar. Tentei gritar, mas nada saiu. Minha língua estava dormente, estranha, como se não fosse minha. Abri a boca para pedir ajuda, mas apenas um gemido escapou. O ar entrava com dificuldade, e cada respiração me fazia sentir mais preso dentro do meu corpo imóvel. As sombras continuavam ao meu redor, me tocando e brincando comigo. O tempo parecia se estender, pois cada segundo virava uma eternidade. Então uma delas se inclinou sobre mim. A silhueta cobriu completamente minha visão. Eu podia senti-la muito próxima, como se respirasse diante do meu rosto. Movia a cabeça devagar, de um lado para o outro, me observando. Mesmo sem olhos visíveis, eu sabia que ela me encarava. Era como se tentasse me reconhecer ou me comparar a algo que já conhecia. E naquele instante entendi que não estava apenas vendo uma figura sem rosto, eu estava sendo examinado. Não sei quanto tempo se passou, mas tive a sensação de que aquela sombra sabia exatamente quem eu era. E percebi que o que estava acontecendo não era um acidente. Tudo mudou de repente. Já não estava imóvel na maca, nem cercado por aquelas sombras. Agora eu estava de pé, em um corredor longo iluminado por luzes que piscavam sem parar. O teto era muito alto e as paredes pareciam se esticar. Mais ou menos isso, pelo que me lembro. O cheiro forte de desinfetante impregnava o ar, lembrando-me de que eu estava em um hospital. Mas havia algo de errado naquele lugar. Comecei a caminhar devagar, sem saber como tinha ido parar ali. Estava descalço, e ao tocar o piso, o frio subiu pelos ossos, fazendo meu corpo doer. Cada passo fazia eco, provando que eu estava completamente sozinho naquele corredor interminável. O hospital parecia vazio, mas não estava em silêncio. De longe eu ouvia conversas e algumas frases. Era alguém falando sobre café da manhã, outro comentando contas e até risadas baixas. Parecia haver vida em algum lugar do prédio, como se as outras alas estivessem cheias e eu estivesse preso em uma parte abandonada. Tentei seguir as vozes, mas a cada esquina, a cada porta aberta, encontrava apenas mais vazio. Às vezes os sons mudavam. As conversas desapareciam e em seu lugar vinham choros, discussões e passos apressados que ecoavam sem que ninguém aparecesse. Era como se o hospital estivesse cheio de ecos de pessoas que já não estavam ali. Parei diante de uma sala e entrei. Havia várias macas alinhadas contra as paredes, todas vazias. Algumas tinham cobertores amassados, como se alguém as tivesse deixado às pressas. No chão, manchas escuras e secas. Não precisei me aproximar para saber que aquilo era sangue. Enquanto olhava, as luzes do corredor começaram a piscar com força. Fiquei parado, esperando que estabilizassem, mas de repente tudo se apagou. A escuridão engoliu o lugar. E então eu senti uma respiração lenta, bem no meu cangote. Estava tão perto que por um segundo tive certeza de que alguém estava atrás de mim. Não consegui me mover. A sensação era tão real que eu sabia que se virasse, veria o que estava me seguindo. Reuni coragem, girei o corpo, e no instante em que o fiz, tudo se tornou branco. Uma luz intensa me envolveu,
me cegando por completo. No meio daquela claridade ouvi um grito. Alguém chamava meu nome, desesperado. Era uma voz que rasgava o lugar e me puxava de volta. Abri os olhos em uma maca. As luzes agora eram reais, as mesmas lâmpadas brancas de antes, e médicos estavam ao meu redor, com expressões de alívio. Ouvi ordens rápidas, murmúrios, o som de instrumentos metálicos e o bip de um monitor. Meu corpo ainda estava doendo, cada respiração machucava, e nos meus ouvidos o zumbido agudo ainda permanecia. Pouco tempo depois, minha família entrou. Reconheci todos, mesmo com os rostos distorcidos pelo choro. Eles me rodearam e seguraram meus braços, agradecendo por eu ter voltado. Ver todos ali, vivos, me deu a sensação de ter regressado de um lugar onde jamais deveria ter ido. Eu queria falar, contar o que vi, mas as palavras não saíam de jeito nenhum. Um dos médicos se aproximou e com voz calma me explicou que meu corpo havia resistido mais do que esperavam, mas que meus sinais vitais tinham sumido por exatamente 1 minuto. 1 minuto em que, segundo eles, eu tinha deixado de existir. Eu o ouvi em silêncio, com a mente presa ao que vivi naquele intervalo. As sombras, os corredores vazios e as vozes que não pertenciam a este mundo. Desde então, toda vez que passo perto de um hospital ou ouço murmúrios em um corredor deserto, sinto o mesmo frio subir pela pele. É uma sensação que nunca foi embora, como se eu ainda respirasse o mesmo ar pesado do outro lado. E lá no fundo tenho certeza de que uma daquelas sombras que me cercaram naquela noite ainda me procura. Sei lá, tenho essa sensação às vezes. Isso aconteceu em outubro de 2016, bem na época em que aquela histeria bizarra dos palhaços estava em todos os noticiários. As pessoas postavam relatos de palhaços assustadores aparecendo pelo mundo inteiro. A maioria era gente querendo chamar atenção, mas como todo mundo lembra, houve alguns casos reais que foram simplesmente aterrorizantes. O que aconteceu comigo foi um deles. Eu tinha 16 anos e estava no 2º ano do ensino médio. Tinha acabado de sair da aula e depois de me despedir dos meus amigos, peguei o trem em direção ao norte da cidade. O vagão estava quase vazio, o que era um pouco incomum, mas nada alarmante. Eu não estava prestando muita atenção ao meu redor, já que usava fones de ouvido e ouvia música no volume máximo. Para piorar, eu estava revisando o meu progresso no curso de japonês. Ou seja, completamente desligado do mundo. Não é o tipo de coisa que se deve fazer quando se está sozinho, mas eu conhecia bem a área, então não achei que houvesse problema. Meu plano era descer na estação 96 e ir andando até em casa. Nada fora do comum, apenas uma quarta-feira qualquer. Mas as coisas desandaram muito rápido. Quando o trem chegou a 96, eu me levantei automaticamente, para ter certeza de que era a estação certa. Eu já tinha feito aquele trajeto tantas vezes que era quase um reflexo. Entrar e sair do trem fazia parte da rotina. Com a cabeça ainda enfiada no celular e a música ecoando nos fones, caminhei até as portas. Mas assim que elas se abriram, percebi pelo canto do olho que algo estava bloqueando minha saída. Levantei o olhar e vi que alguém tinha parado bem na porta. Só que não era uma pessoa normal. Era um palhaço. Ele estava com a fantasia completa. Calças coloridas, uma camisa amarela folgada com suspensórios vermelhos, sapatos gigantes vermelhos e o rosto todo coberto por uma maquiagem branca exagerada. A única coisa que faltava era a peruca. Eu congelei na hora. Não só porque fui pego de surpresa, mas porque nunca tinha estado tão perto de algo tão estranho. Ele não disse nada, apenas ficou parado ali. Não tentava entrar no trem, só impedia que eu saísse.
Demorei uns segundos para reagir, mas percebi que tinha uns 5 segundos antes das portas se fecharem. Eu precisava agir. Tentei passar por ele, mas no exato momento em que toquei seu braço, ele se inclinou para frente num movimento rápido, como se quisesse ficar cara a cara comigo. Antes que ele pudesse me agarrar, eu disparei para fora, e foi aí que ele deu um passo brusco para tentar me derrubar. Consegui desviar, saí correndo, e ele veio atrás de mim. Foi aterrorizante. Não havia mais ninguém por perto, e eu estava sendo perseguido por um palhaço assassino. A estação 96 costuma ser bem tranquila no começo da tarde, então eu estava praticamente sozinho. Olhei para trás por um instante e o vi me seguindo. Mas havia algo estranho na forma como ele corria, já que os movimentos eram duros, desajeitados, como se seus membros fossem desproporcionais. Só que o que realmente me deixou em pânico foi o que ele segurava na mão. Parecia uma faca de cozinha. Não sei de onde ele tirou aquilo, nem queria saber. Corri escada acima e saí da estação o mais rápido que pude, indo direto avisar a polícia. Ele não me seguiu até a rua, mas eu estava completamente em choque. Os policiais enviaram alguém para verificar a estação, mas ele já tinha evaporado. Mesmo depois de conversarem comigo e garantirem que eu estava seguro, eu não conseguia tirar da cabeça o medo irracional de que aquele homem sabia onde eu morava e que voltaria para me encontrar. Mas claro, isso nunca aconteceu. Na verdade, nada mais aconteceu depois daquilo. Demorei algumas semanas para realmente superar essa experiência. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Fico feliz em te contar que, às vezes, conecto meu celular à caixa de som da caminhonete e assim todos ouvimos os teus relatos lá em casa quando a noite cai. Ouvimos sentados na mesa do lado de fora, com a luz do pátio iluminando só um pedaço. Na rua dá para escutar o barulho dos caminhões passando e de vez em quando os cachorros do vizinho latindo sem motivo. Não sei se é sugestão, mas desde que começamos a escutá-lo, tenho dormido com mais dificuldade. Sinto que as coisas que carrego na caminhonete se mexem ou respiram, algo assim. Já faz 12 anos que trabalho com essa caminhonete de coisas usadas, junto com meu pai e um dos irmãos dele. O motor soa como um monte de latas velhas, mas sempre pega, até nas madrugadas mais frias. É uma Nissan branca, modelo 2004, com o para-choque preso por arame e a caçamba toda desbotada pelo sol. Na porta ainda dá para ler com as letras quase apagadas. Compra de objetos estimados, antiguidades, móveis e livros antigos. Pagamento em dinheiro. A gente não é catador de ferro velho como muita gente pensa. Temos clientes que ligam toda vez que morre alguém da família ou quando vão alugar uma casa que tenha ficado fechada por muitos anos. A gente chega e carrega o que não querem mais. Guarda-roupas, televisores, máquinas de costura, quadros religiosos, santos e fotos de casamentos de pessoas que ninguém mais lembrava. Para começar, quero que saiba que tudo o que você tira de uma casa vem com alguma coisa. E não pense que vou dizer aquelas besteiras de que vem carregado de história ou de memórias. Não, vem com algo literalmente junto. Às vezes é o pó que faz você tossir e deixa os pulmões ardendo. Às vezes são baratas escondidas nas dobradiças, agulhas enfiadas nos estofados, ou fotos de desconhecidos coladas atrás dos quadros. Os móveis vêm sujos, inchados de umidade, com as gavetas emperradas, e quando você consegue abrir, sempre tem alguma coisa lá dentro. É sempre um papelzinho, uma joia, um recibo ou um dente. Você não faz ideia de quantas vezes a gente já se cortou com lâminas ou navalhas deixadas escondidas nas coisas. Não sei se as pessoas faziam isso de propósito ou se era só descuido.
Meu tio dizia que era gente desconfiada, que escondia coisas para os ladrões não levarem tudo, mas também podia ser outra coisa. Já vi coisas estranhas como facas enroladas em panos vermelhos, potes com cabelos dentro e bonecas sem olhos guardadas em caixas de sapato. E não pense que isso acontece só em bairro pobre. Uma vez numa casa com vista para a barranca, nos deram um guarda-roupa. Tinha uma porta falsa por dentro e atrás dela velas grudadas. Nenhum de nós quis tocar naquilo. Deixamos lá fechado com pregos. No meu bairro, uma senhora pediu para não mexermos num berço até que ela terminasse de rezar. Em São Jerônimo, uma vez saiu um cheiro podre de um baú. Meu tio abriu com uma chave de fenda e de lá veio uma lufada quente, como se alguém tivesse respirado ali dentro. Às vezes, no meio do que recolhemos, aparecem coisas que não estavam na lista. Relógios velhos, rádios que ligam mesmo sem fio, brinquedos com cheiro de perfume antigo. São coisas que, se você não vender rápido, acabam ficando com você. E isso, acredite, é o pior que pode acontecer para quem trabalha com coisas usadas. Por isso é preciso sempre ter cuidado com o jeito que se pega nas coisas, para onde você as leva, se vai ficar com elas ou revender. Meu pai sempre diz que há coisas que, mesmo novas, é melhor nem tocar.